Se você acompanha notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, está sabendo que há mais de um mês a Ucrânia lançou uma ofensiva no oeste da Rússia e em poucos dias conquistou dezenas de cidades e mais de 1.000 km² de território russo. A intenção ucraniana era fazer com que a Rússia retirasse soldados do fronte, principalmente na região de Donetsk, onde os avanços estavam sendo muito rápidos, e os deslocasse para Kursk para defender essa região sob ataque. E assim, com a retirada de tropas do fronte, a Ucrânia conseguisse recuperar terreno dentro do próprio país. Mas agora todos têm se perguntado, quais serão os próximos passos da Ucrânia? Vão continuar avançando? Conseguiram conter os avanços russos em Donetsk? Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Antes de mais nada, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Seu apoio é muito importante para nós, para você não custa nada e para nós é uma grande ajuda. Há mais de um mês, a Ucrânia lançou uma ofensiva na região de Kursk, oeste da Rússia, e em poucos dias conquistou dezenas de cidades e agora controla mais de 1.300 km² de território russo. Devido à sensibilidade da situação, desde o início da ofensiva ucraniana, Estados Unidos e Europa, que são os principais apoiadores ucranianos, têm negado envolvimento na participação, tanto no planejamento quanto na participação da ofensiva. Isso pode ser para evitar uma possível escalada, que a guerra saia de controle. Mais tarde, o próprio Zelensky confirmou que esses países não têm participação e que a ofensiva era um segredo muito bem guardado dentro da própria Ucrânia para garantir o sucesso dos ataques. Mas fica a dúvida se essa realmente é a verdade ou se os Estados Unidos e Europa simplesmente querem ficar invisíveis para que isso não gerasse uma possível resposta russa. Com esses ataques ucranianos dentro de território russo, a Ucrânia tinha duas intenções principais. A primeira era fazer com que a Rússia deslocasse tropas dos frontes no Donbass, principalmente na região de Donetsk, onde os avanços estavam sendo muito rápidos, para defender o território em Kursk, que estava sendo atacado. E a segunda intenção era obter uma moeda de troca em caso de negociação de paz com o Vladimir Putin, para que assim eles tenham uma região para negociar em troca da saída da saída russa de territórios ocupados na Ucrânia. Porém, a situação que temos visto não é bem essa. Não temos muita informação a respeito de deslocamento de tropas russas. Pode ser que eles tenham deslocado tropas, pode ser que não, mas a situação que se apresenta é a seguinte: o avanço ucraniano na região de Kursk estagnou nos últimos dias, enquanto o avanço russo na região de Donetsk aumentou. Inclusive a média de quilômetros quadrados de avanço diário aumentou na região e agora eles se aproximam da cidade de Pokrovsk, que é a última grande cidade do Donetsk a ser conquistada. E aparentemente também a Rússia não está muito preocupada em expulsar esses invasores ucranianos de Kursk. Fica a pergunta do porquê eles não parecem tão apressados e tão preocupados em expulsá-los. A gente já viu em outros anos e nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e a gente já viu também em outras guerras como a Rússia se comporta no inverno. A gente sabe que a maioria desses invasores ucranianos que compõem as tropas ucranianas são mercenários, muitos deles dos Estados Unidos e Europa. Um próprio grupo mercenário norte-americano postou fotos na região. A gente sabe que eles não são tão preparados para aguentar o inverno, então vamos ter que ver qual vai ser o comportamento russo e ucraniano também agora que o inverno está se aproximando. O que a gente sabe também é que há meses Zelensky tem tentado uma autorização dos países que doam armas e dinheiro para a Ucrânia. Ele tem tentado uma autorização para usar mísseis de longo alcance dentro do território russo, e esses países têm negado. Se isso realmente acontecesse, iria gerar provavelmente uma escalada fora de controle da guerra e a gente não sabe qual seria a proporcionalidade da resposta russa. Então, com esse cenário desfavorável à Ucrânia se apresentando, ficam algumas perguntas. Será que esse ataque foi um erro estratégico do Zelensky? Ou será que foi uma medida desesperada agora que as eleições norte-americanas estão se aproximando e com a possível vitória do Donald Trump, ele já anunciou que a ajuda militar à Ucrânia iria diminuir, se não acabar. Então, será que isso não foi um movimento desesperado para tentar garantir um último respiro ucraniano? Deixe sua opinião aqui embaixo.
Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e vamos ver os próximos capítulos agora de como vai se desenrolar essa ofensiva ucraniana em território russo e como vai se comportar a Rússia na Ucrânia.